Uma boa tarde na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aproveitar essa tarde para compartilhar uma palavra com vocês, ouvintes. Confesso que hoje tive uma conversa com um grande amigo, um irmão em Cristo, o Anderson Siqueira, tenho a liberdade de falar o seu nome. E eu relatei para ele algo que eu nunca relatei para ninguém. É algo que foi transmitido através de uma experiência que eu tive com Cristo e também através do entendimento que eu tive da palavra. Isso é pessoal meu, mas confesso, como diz Cristo, que ele entregou talentos de acordo com a capacidade de cada um de administrar. A uns deu um, outros deu dois, outros deu cinco, ou seja, ninguém ficou sem talento. E ele deu conforme a capacidade do momento, ou seja, ele te entrega um, porque no momento a sua capacidade e maturidade é essa. Mas ele dá a oportunidade, a possibilidade de você granjear, ou seja, você crescer de fé e glória nele e dessa forma granjear outros talentos. E essa foi uma oportunidade que eu tive dentro de uma conversa em oração com Cristo, onde ele me relatou algo, colocou no meu coração, não somente um desejo, mas também me trouxe entendimento e clareza acerca de algo que eu lhe perguntei. Mas antes de iniciar, eu quero fazer uma leitura que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que assim nos diz o texto sagrado. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus, preste atenção, começou não somente a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi recebido em cima nos céus. Então nós vemos que Lucas teve o zelo e o cuidado de apresentar a vida de Cristo, ao ponto de dizer, eu fui observar, como um historiador exímio, eu fui ver se realmente havia verdade em tudo aquilo que eu ouvi. E eu relatei, não somente aquilo que ele viveu, mas aquilo que ele ensinou até o dia que foi recebido nos céus. Nós temos três características. Primeiro, precisamos ser praticante para depois nós ensinarmos. O ensinamento é consequência daquilo que praticamos. E isso tem que ter início e o fim só será terminado quando nós estivermos na glória. Por isso que ele diz, até o dia que foi recebido nos céus. E até hoje o Senhor trabalha. Mas eu quero falar acerca dessa experiência que eu tive. Quando eu iniciei o ministério e pregando, qual é o maior desejo de um pregador? Pregar para grandes multidões, grandes eventos. E geralmente nós fazemos escolhas de mensagem. Algumas mensagens levam um pouco mais de tempo, outras mensagens um pouco menos de tempo. Então, quando são eventos grandiosos, que geralmente eles nos dão a oportunidade de um tempo maior para a ministração, nós precisamos aperfeiçoar para que no mínimo leve-se 1 hora com foco na mensagem, mas trazendo com clareza. Cultos comuns, como eu posso dizer, cultos relâmpago, 20 minutos, meia hora. Então você também tem que adaptar-se a uma mensagem dessa forma, entendendo que ela precisa ter o quê? Um título, uma introdução, um desenvolvimento, aplicação e conclusão. Então você precisa estudar ao ponto de você entender quanto tempo levará para que você inicie e conclua a mensagem. E quando eu iniciei meu ministério, confesso que me trazia muita alegria quando pregava em grandes eventos. Quando pregava para grandes multidões. Algumas oportunidades que o Senhor me deu. E um dia eu fiz um questionamento, porque o Senhor me gerou uma pergunta e uma dúvida ao ponto de me trazer crise. Havia felicidade para pregar para muitas multidões. E a pergunta que o Espírito fez ao meu coração foi, você prega dessa forma pelo fato de ter uma grande multidão, ou você prega com um propósito e um objetivo? E naquele dia eu parei para me avaliar. Porque realmente naquele momento eu estava pregando para alcançar uma grande multidão e não para cumprir com propósitos e o projeto do Senhor. E ele me levou a alguns textos apresentando o nosso zelo e o cuidado que precisa ser enquanto ministramos. E nos dias atuais é um grande desafio. E naquele dia eu mudei totalmente o meu comportamento em relação a ministrações. Ao ponto de, por muitas vezes, eu ministrar para grandes públicos e alguém vir para mim e dizer, Charlie, você teve a grande oportunidade de pregar uma mensagem e arrebentar e abalar, como se diz o ditado popular, para que isso pudesse te abrir muitas portas e dessa forma você crescesse e expandisse. E eu sempre falo com eles, muitas portas traz confusão. Eu quero apenas a porta que Deus abre. Essa não traz confusão, essa não nos deixa confuso e essa nós sabemos que temos um alvo e um objetivo quando nós adentramos ela. Mas qual foi a experiência que eu tive? Através dessa pergunta eu comecei a observar os textos sagrados. Quando Jesus, antes de ir para Gadara, ele deixou uma grande multidão ao lago de Genezaré e atravessou
o lago enfrentando intempéries para ter um encontro com o gadareno. Preste atenção nisso daí. Jesus ele veio para o povo de Israel. Ele tinha naquele momento ferramenta suficiente e um público também que pudesse lhe ouvir para cumprir com o seu propósito. Mas Jesus ele entendia que propósito é muito mais do que multidão. Então ele deixa uma grande multidão e vai para o outro lado, atrás de um gadareno, um endemoniado. Mateus relata 2, mas eu vou aqui falar apenas de um. O que me chama a atenção é que depois da libertação desse homem, ele deseja estar com Cristo. Ele deseja sair com Cristo. Sabe o que Jesus fala? Não, você não vem comigo. Retorne agora para os teus, para o meio da tua família, da tua parentela, dos teus amigos, do convívio da sociedade ao qual você tinha, a qual você foi privado pelo tempo que você ficou endemoniado, e fala daquilo que eu fiz na sua vida, de quão misericordioso eu fui contigo. A alegria daquele homem, sem nome, anônimo, sem expressão, foi tão grande que ele não retornou para sua casa e para sua família antes. A lógica seria, tanto tempo eu estou distante da minha família, eu vou voltar para se alegrar com ela. Mas quando Jesus entra no cenário, a alegria muito maior é de estarmos contagiados pela sua presença. Sabe o que ele faz? Ele não deixa ele na sua família, mas ele sai de cidade em cidade pregando aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. 10 cidades confederações gregas, por nome Decápolis. Então Jesus começou a ministrar no meu coração, que muitas das vezes ele deixava a multidão para pregar com um propósito. E ele começou a ministrar dizendo que uma das características do seu caráter discipulador é esse. Não é somente ministrar, é transformar vidas ao ponto de alguém ficar dando, não somente assumindo responsabilidade, mas dando também suporte àquilo que você iniciou. Escuta mais isso daí. Quando nós vemos o ministério de Jesus também, com a mulher samaritana, o que Jesus fala para ela? Esse poço é bom, perdurou até hoje. Entendemos que aquilo que Jacó fez perdura para até os dias atuais, porque tudo que Deus faz, gera-se água para sempre. Mas isso daí ainda torna-te a ter sede quando você bebe. Mas chegou um novo tempo que eu quero dar uma nova água, para que eu possa tirar tudo aquilo que é impuro da sua vida, tirar o padrão da religiosidade, para que você possa se aprofundar no novo que eu tenho para a sua vida. É Jesus deixando os seus discípulos ir até as cidades, para estar sozinho com aquela mulher num diálogo. Sabe qual é o propósito? Daquela mulher, uma mulher que estava adulterando, uma mulher que já tinha muitos maridos, se tornar uma missionária. Então começou a me chamar a atenção. Jesus, quando retorna de Gadara, e ele chega do outro lado, em Cafarnaum, Jairo, um príncipe da sinagoga, se ajoelha perante ele, mas o texto é enfático em dizer que uma multidão já o aguardava. Mas uma vez, Jesus deixa aquela grande multidão por um propósito. E sabe qual é esse propósito? Ir à casa de Jairo. E o que me chama a atenção é que quando nós andamos em propósito, o caminho que nós percorremos é envolvido de milagre. Jesus foi convidado para estar na casa de Jairo, mas no percurso aparece uma mulher com fluxo de sangue, aonde tocou a Jesus com propósito, foi curada, ela foi sarada. Tamanha era a fé daquela mulher, ao ponto dela dizer, somente vou tocar. Então eu comecei a entender que, na verdade, o meu objetivo como pregador não era somente pregar a grande massa, mas era pregar palavras, pegar ministrações que não somente chegasse ao coração, mas pudesse deixar discípulos aonde eu estava. Por isso que sempre que eu ministro fora da cidade eu digo, se tiver alguma dúvida, geralmente para quem me convidou, geralmente para alguém do departamento, me chama, eu quero poder contribuir com o ministério. Ou seja, é tão bom quando nós saímos do nosso lar, do nosso conforto, da nossa cidade, vamos para outra cidade, pregamos e multidão recebe a palavra. E quando você retorna, muitas das vezes não tem alguém com coragem suficiente para dar sequência àquilo que recebeu. Ou seja, eu recebi, fui abençoado, agora eu preciso transferir para aqueles que estão próximos tudo aquilo que eu recebi. Então comecei a entender que eu preciso pregar por propósito. Nós vemos isso no ministério de Paulo. Paulo entendeu isso de forma muito clara. E toda cidade, toda casa que ele ia e ministrava, ele não somente ministrava, ele deixava discípulos ali. Abria-se um ponto de pregação, abria-se uma igreja e alguém ficava para dar sequência. Ou seja, quando eu compreendi isso, eu comecei a mudar a minha forma de movimentar-se perante o céu. Eu sei que é bom pregarmos para grandes massas, para grandes multidões, até porque parece que na grande multidão as pessoas abrem mais o seu coração. Quando estão em poucos, parece que fica tímidos perante o Senhor. Mas quando eu entendi isso, eu comecei a pregar de forma diferente. E muitos chegaram e começaram a falar para mim, mas você pode acabar com o seu ministério. Eu disse, eu não tenho ministério.
O ministério é dele, ele apenas me confiou. Então eu sei que ele é responsável sobre aquilo que ele me deu. Por que eu falo isso para você? Quem sabe você esteja iniciando, galgando o ministério, já esteja com muitos anos de ministério. E a palavra dos nossos dias é: o desafio não é somente ministrarmos, não é somente pregarmos. É independente de onde nós pregarmos, de onde ministrarmos, deixar um povo incendiado pela presença do Espírito Santo, ao ponto de quando nós retornarmos para a nossa casa, eles sentirem o desejo de não somente mudarem a sua vida, mas também darem sequência àquilo que ele recebeu. Porque nós só temos a capacidade de transmitir aquilo que recebemos. Por isso que Lucas ele foi muito claro dizendo que Jesus ele praticava e depois ele ensinava. E isso perdurou, não somente até quando ele foi assunto aos céus, mas até hoje. A nossa oração tem que ser direcionada a Ele. Ele tem o zelo e o cuidado. E através do Espírito Santo, nós conseguimos dar sequência a esse ministério e aquilo que foi confiado à igreja. Então, por que eu estou falando isso? É melhor você pregar aquilo que Deus coloca no seu coração. Eu falava hoje, Moisés foi um grande líder. O maior líder do Antigo Testamento que nós podemos ver. A não ser Cristo, não tem outra expressão a não ser o nome Moisés. Mas mesmo quando eles estavam acampados em algum lugar, ele não movimentava-se por a sua vontade, por aquilo que ele pensava. Israel não se movimentava somente pela voz de Moisés, mas ele sendo um grande líder, eles esperavam a nuvem sair e dar um novo direcionamento para onde eles deveriam ir. Então deixa eu te falar, esteja do lado do seu líder. Mas a movimentação tem que ser de acordo com aquilo que Deus está te levando. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas acabam se aprisionando no ministério que não lhe deve, que não é seu. Foi chamado para uma determinada função, mas está fazendo outra. Eu não estou falando que você não deva fazer. Eu estou fazendo que você não pode deixar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Faça aquela, mas sem deixar aquilo que você foi chamado para fazer. Até porque zero não consegue se multiplicar por nenhum número se o resultado não for zero. Então, se você tem um talento que significa algo que o Senhor lhe confiou, então utilize desse primeiro talento para que você consiga granjear e multiplicar por outros. Então, não deixe de fazer aquilo que Ele te confiou, sem deixar também de granjear outros. Eu deixo essas palavras para não ficar muito longo, tá? Mas a questão do dia de hoje é: pregue por propósito, alcance pessoas, alcance gadarenos. Em um momento, para terminar, uma pessoa me perguntou, disse: Charlie, tu teve a oportunidade de pregar a melhor mensagem. Aí eu olhava para ele sorrindo e disse: hoje eu vim com um propósito, alcançar somente a samaritana e o gadareno. Quem é espiritual já vai entender. Seja abençoado em nome de Jesus.